Aqui ele tá, eu coloquei ele inteiro. Eu até coloquei ele no chão, eu sei que não é muito aconselhável colocar um caminho de mesa no chão, mas tá bem limpinho, a minha mesa é muito pequena, ele não cabe inteiro. Então, pela medida que a minha cliente pediu, ele ficou dessa maneira. Ó, ficou com 4 partes. Então, eu vou explicar aqui pra vocês. Aqui, essa base com a flor aqui no centro e mais essa parte aqui, dessa parte na cor branca, ficou medindo 36 centímetros conforme eu expliquei a quantidade de carreiras aqui nessa parte. Com as flores, ele fica medindo 50 centímetros, então ficou dessa maneira, ele fica medindo 50 centímetros. Aí você vê quantos centímetros você vai precisar para fazer esse caminho de mesa. Aí você é só ver quantas bases você vai precisar para fazer conforme você quiser ou conforme a sua cliente pedir, tá bom? Então, essa é a dica. E o desenho fica dessa maneira, ó. Ele inicia aqui, do lado esquerdo, ele vem e pro lado direito. Vai pro lado esquerdo e fica dessa forma, conforme vocês viram na foto, né? Ele vai ficando dessa forma, ó. Conforme eu expliquei aqui na parte da emenda também, fica uma para um lado e outra parte, outra base para o outro lado. E sobre as flores, aqui presta muita atenção aqui para não qualquer dúvida você deixa nos comentários, mas eu espero ser bem clara nessa parte. Aqui, na primeira base, você vai usar 1, 2, 3, 4, 5 flores intercalado pelas folhas, dessa maneira. 5. Agora, na segunda base, ó, essa aqui faz parte da primeira base. A partir da segunda, terceira, quarta, quantas forem necessário, você vai utilizar 4 flores, ó. Essa quinta flor é da primeira base. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 flores. Entendeu? Então, fica dessa forma. E sempre no meio de cada flor, eu coloco uma folha. Notem que essa quinta, ó. Notem que essa quinta flor, ela liga aqui na segunda base, ó. Então, essa faz parte da primeira base e eu faço a união aqui na segunda base. Ó, essa quinta faz parte da primeira base, que é unida aqui na segunda. E aqui na terceira, a partir da terceira, quantos forem necessários, vai ser a mesma repetição. Então, eu tenho, ó, essa flor faz parte da primeira base. Eu tenho 1, 2, 3, 4 flores. Essa última vai fazer parte dessa segunda base e eu vou ligar aqui, vou fazer a união na terceira base. Espero que esteja claro essa parte. Então, conforme eu expliquei, eu vou explicar certinho a união dela, só para vocês terem uma noção como que vai ficar, tá bom? Dessa maneira. Espero que esteja claro essa parte. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e eu explico certinho como que faz a união, tá ok? Para dar início à nossa videoaula, eu estou utilizando uma agulha número 13,5, uma tesoura para arremate e o barbante na numeração 6, eu estou usando vermelho, aí você usa a cor da sua preferência. E estou utilizando também um verde mesclado na numeração 6. Eu estou utilizando o barroco, você usa o barbante que você está acostumado a trabalhar, tá bom? Vamos lá para a videoaula. Vou dar início, então, à parte das flores. Eu vou iniciar fazendo o círculo mágico. Se você não consegue fazer ou não gosta de trabalhar com o círculo mágico, você pode estar fazendo 5 correntinhas e fechando, formando um círculo. Eu vou fazer aqui o círculo mágico, ou anel mágico. Fiz aqui um ponto baixo, faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto,
laço, e aqui dentro desse círculo eu vou trabalhar um total de 16 pontos altos. Então, eu fiz aqui as correntinhas, conta como o primeiro, segundo, e vou fazendo até eu ficar um total de 16. Antes de finalizar aqui, notem que eu vou fazendo, vou trabalhando dentro do círculo e vou puxando esse barbante, ó. Vou puxando e vou trabalhando dentro dele, dessa maneira. Vou trabalhando até eu ficar um total de 16. Finalizei os 16, agora eu pego essa pontinha e vou puxar para fechar o círculo, ficando dessa maneira. Eu gosto de trabalhar com o anel mágico, o círculo mágico, porque eu posso puxar, ele fica bem fechadinho, e com as correntinhas ele não fica tão fechadinho assim, tá bom? Se você quiser aprender, você vai treinando. Venho aqui onde eu subi essas 3 correntinhas, na terceira eu entro com a agulha e faço um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Agora, eu faço 3 correntes, pulo um ponto de base, vou para o seguinte e faço um ponto baixo. 2 correntes. Agora, eu viro meu trabalho para o lado avesso, ó. Eu deixei essa ponta aqui que depois eu vou arrematar, para eu poder aqui, sempre que tiver essa ponta, vai ser o lado avesso, tá bom? Então, eu fiz as 2 correntinhas, laço, e agora eu vou trabalhar dentro dessa argolinha. Aqui, nessas correntinhas que eu fiz, eu vou trabalhar de lado. Eu fiz as 2 correntes, contando como o primeiro ponto alto. Dentro dessa argolinha, eu vou fazer um total de 8 pontos altos. Então, eu fiz o primeiro, agora o segundo, até ficar um total de 8. Feito os 8 pontos altos, agora eu estou do lado avesso, eu vou virar para o lado direito da minha peça, ficando assim. Agora, esse ponto alto que eu pulei, eu vou entrar com a agulha aqui nesse ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Ponto baixo, ficando dessa maneira, ó. Notem que a pétala vai ficar assim, ó. Agora, eu faço 3 correntes, pulo um ponto de base, no seguinte, eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Agora, eu viro meu trabalho para o lado avesso. Dou uma puxada aqui nessa primeira pétala que eu fiz, eu puxo para cá, para eu poder visualizar certinho essa correntinha que eu vou trabalhar os 8 pontos altos, da mesma maneira que eu trabalhei aqui na primeira, eu vou trabalhar dentro dessa argolinha. Então, as 2 correntes equivalem a um ponto alto e vou fazer um total de 8, contando com essa primeira. Então, eu fiz 1, 2 e faço 8 pontos altos. Finalizando os 8 pontos altos, eu estou do lado avesso. Eu viro para o outro lado e ficou assim. Aqui onde eu pulei esse ponto alto, que eu tenho bem no meio da pétala, eu vou fazer um ponto baixo. Ficando assim. Eu já fiz a minha segunda pétala. Agora, eu vou fazer a mesma repetição. Fiz um ponto baixo aqui em cima do ponto alto que eu pulei. Agora, eu faço 3 correntes, pulo o próximo ponto alto, vou para o seguinte e faço um ponto baixo. 2 correntes, viro meu trabalho, puxo essa pétala para cá, para eu poder visualizar essa correntinha, e vou trabalhar nessa argolinha, vou trabalhar aqui. Então, eu fiz as 2 correntes que equivalem ao ponto alto, laço e trabalho mais 7, contando com esse aqui, que eu iniciei com as correntinhas, total de 8 pontos altos. Então, eu faço essa mesma repetição por toda a minha volta, sempre seguindo essa mesma repetição que eu fiz aqui nessas primeiras. Faço os 8, viro para esse lado, para o lado direito, faço um ponto baixo aqui nesse ponto alto que eu pulei, 3 correntes, e vou fazendo essa mesma repetição até eu ficar no total de 8 pétalas. Então, eu fiz a primeira, a segunda, estou fazendo a terceira. Quando eu fizer a 8ª pétala, eu volto com vocês para a gente finalizar aqui,
fechar com ponto baixíssimo, tá bom? Então, aqui eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E finalizando aqui a minha oitava, eu fiz os 8 pontos altos. Agora, eu viro para o lado direito. E aqui nesse ponto alto que eu pulei, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Como é a última pétala, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Dessa maneira. Agora, eu dou uma alongada aqui no meu ponto, ó. Eu puxo, deixo alongado. Tiro a agulha e venho aqui por trás. Eu tenho essa pétala, a primeira e a última. Eu coloco a minha agulha, eu tenho um espacinho aqui, ó. Nota que eu tenho um espacinho entre uma pétala e outra. Aqui dos pontos altos do miolinho mesmo. Coloco a minha agulha aqui por trás, ó. Passo de trás para frente. E agora, eu coloco esse ponto alongado aqui na minha agulha. Puxo ele um pouquinho e passo esse ponto lá para trás, ó, dessa maneira. Deixo ele bem firme, ó, puxo para ele ficar firme. E agora, eu vou trabalhar aqui na parte de trás. Eu faço 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho atrás dessa pétala e pego aqui, ó. Aqui, não na correntinha, eu tenho essa pétala solta aqui. Eu coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. 4 correntes. Agora, da mesma forma, eu coloco a minha agulha aqui. E passo pro outro lado e faço um ponto baixo. 4 correntes. Novamente, atrás da pétala, passo aqui, passo ali pro outro lado. Um ponto baixo. E faço essa mesma repetição até eu ficar um total de 8 argolinhas. Quando chegar aqui na oitava, eu volto. Finalizando aqui a oitava argolinha. Eu fiz aqui as 4 correntes da oitava argolinha. Cheguei nessa primeira que eu iniciei essa parte. Bem aqui na primeira, onde eu fiz essa parte que eu puxei, né, o ponto alongado para trás, eu fiz a primeira correntinha. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Coloco a minha agulha aqui por dentro e faço um ponto baixíssimo. Ficando assim as argolinhas, ó. Agora, eu subo, eu faço uma correntinha, laço e vou fazer dentro dessa argolinha, vou trabalhar agora dentro dessa argolinha. Fazer ponto alto. Laço, eu vou fazer um total de 4 pontos altos. Então, eu fiz o primeiro, segundo, o terceiro e o quarto ponto alto, ficando assim. Agora, eu faço uma corrente, venho aqui no mesmo espaço dessa argolinha e faço um ponto baixo, formando assim a minha pétala. Ficou dessa maneira, eu iniciei com uma correntinha, no ponto baixo, uma corrente, 4 pontos altos e finalizo com uma corrente e um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar na próxima argolinha, da mesma forma. Entro com a minha agulha aqui dentro dessa argola e faço um ponto baixo. Uma corrente, laço e vou fazer uma sequência de 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Uma corrente, desço no mesmo espacinho e faço um ponto baixo, ficando dessa maneira. Agora, eu venho para a próxima argolinha e vou fazer a mesma repetição. Um ponto baixo, uma corrente e repito 4 pontos altos. Uma corrente, um ponto baixo. Faço essa mesma repetição por toda a volta, ficando um total de 8 pétalas. Quando eu chegar aqui no finalzinho, na oitava, eu volto para a gente finalizar. Finalizei, então, as 8 pétalas dessa parte. Fiz aqui a minha última, né, os 4 pontos altos, uma corrente, um ponto baixo. Agora, eu dou uma alongada aqui no meu barbante e venho aqui por trás. Aqui onde eu iniciei essa minha primeira pétala, eu tenho um ponto baixo. Eu venho aqui, pode ser um pouquinho depois aqui desse ponto baixo, e coloco a minha agulha e vou puxar essa laçada, esse barbante alongado aqui para trás.
assim. Agora, eu faço um ponto baixo, dou uma alongada e vou arrematar o meu barbante. Corto ele. Aí, você pode fazer da forma que você está acostumado a fazer. Eu puxei aqui para trás, coloco aqui dentro, puxo ele para ficar bem apertado. E agora, eu divido, ó. Eu faço dessa maneira, eu divido ele. Como ele é de 6, vai ficar três partes para cada, ó. 3 fios, ó, para cada lado. E faço o nozinho, 1, 2 nozinho, para ele ficar bem firme, para não correr o risco de escapar. Assim, e arremato aqui também. Aqui não pode esquecer de arrematar essa parte onde eu iniciei o círculo mágico. Venho com a agulha aqui. Eu finalizo dessa maneira. Você pode finalizar da maneira que você está acostumado a trabalhar. Faz assim. E puxo ele, deixo ele bem firme para não escapar. Ó, fica assim. Agora, eu só corto aqui as pontinhas que restaram e está pronta a nossa flor. Ficou dessa maneira, eu dou uma arrumadinha aqui, estico bem, para ela ficar bem bonita, bem assentadinha. Ó, notem que quase não dá pra ver essa parte aqui, ó, onde ela terminou a parte das pétalas. E ficou assim. Essa flor é a flor caracol, você pode estar utilizando para aplicação, como para tapetes, caminho de mesa, o que você desejar. Essa é a flor caracol, está finalizada. Para o caminho de mesa que eu vou fazer uma base quadrada, uma base dessa maneira assim. Vai ficar assim a minha base que eu vou usar para o caminho de mesa. Então, vou mostrar o passo a passo como que eu faço essa base. Agora, eu vou utilizar o barbante verde mesclado. Vou colocar aqui na agulha. Assim. Agora, eu venho aqui atrás, em qualquer pétala, atrás de qualquer pétala. Notem que entre uma pétala e outra, eu tenho 2 argolinhas aqui, ó. Vou mostrar bem pra vocês. Entre uma pétala e outra, eu tenho essas 2 argolinhas. Eu vou trabalhar aqui pegando essas 2 argolinhas. Para prender o barbante, eu faço um ponto baixíssimo, ficando assim. Agora, eu faço 4 correntes. Venho atrás, essa carreira eu vou trabalhar nessa parte de trás da flor. Venho aqui na pétala, entre uma pétala e outra, eu pego as 2 argolinhas. Assim, e faço um ponto baixo. 4 correntes. Venho entre uma pétala e outra, pego as 2 argolinhas, um ponto baixo e faço essa mesma repetição. 4 correntes, ponto baixo. E vou fazendo até eu ficar aqui no finalzinho, no total de 8 argolinhas. Chegando aqui no final, fiz a 8ª argolinha, fiz as 4 correntes. Agora, aqui onde eu iniciei essa carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Ficando dessa maneira. Agora, eu entro com a minha agulha dentro dessa primeira argolinha que eu fiz e faço um ponto baixo. Subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Laço e faço mais 2 pontos altos. Eu vou pegar essa parte, essa ponta aqui, e vou trabalhando em cima dele para poder arrematar. Então, fiz o primeiro, vou fazer o segundo e o terceiro, total de 3 pontos altos. 2 correntes, laço e no mesmo espacinho, na mesma argolinha, eu vou fazer 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos. Agora, sem nenhuma corrente de espaço, eu venho para a próxima argolinha e trabalho da mesma forma. Faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes, laço e venho na mesma argolinha e trabalho mais 3 pontos altos. Então, são 3 pontos altos separados por 2 correntinhas em cada argolinha.
Quando eu vou para a próxima argolinha, eu não faço nenhuma corrente de espaço, eu venho direto e faço 3 pontos altos. 2 correntes, laço, e no mesmo espaço, 3 pontos altos. Então, eu faço essa mesma repetição por toda a volta, ficando dessa maneira, ó. Os lequinhos, sem nenhuma corrente de espaço, eu vou para a próxima argolinha e faço até eu ficar no total de 8. Chegando aqui no finalzinho, eu volto. Finalizando aqui, o 8º lequinho, sem nenhuma corrente de espaço, eu vim aqui onde eu subi as 3 correntinhas no início e faço na terceira, eu faço um ponto baixíssimo, corto e arremato o barbante, ficando dessa maneira. Ó, ficou assim, na parte de trás ficou dessa maneira. Então, essa é a nossa base. Finalizada, então, essa flor com a base, eu tenho uma peça pronta aqui, uma base pronta, e eu vou mostrar pra você. Então, essa base, essa flor com a base que eu fiz, eu vou utilizar aqui no meio dessa parte do caminho de mesa. Então, essa flor com a base será a parte aqui do meio. Aqui, onde eu já coloquei as flores, vai ser a mesma flor, só que no finalizar aqui vai ser um pouquinho diferente. Aí, eu vou ter que fazer a união aqui, nas folhas, tá bom? Mas aí eu vou explicando, só para vocês terem uma noção aonde que vai a flor com a base. Agora, eu vou trabalhar essa parte que eu estou utilizando o branco, o barbante branco, tá bom? Vamos lá? Para a minha peça, eu estou utilizando o barbante branco número 6, aí você vê a cor que você vai usar. Coloco aqui o barbante na agulha. E venho aqui onde eu fiz esses leques da parte com o verde mesclado. E bem no meio aqui onde eu fiz as 2 correntes, eu vou prender o barbante. Ponto baixíssimo. Agora, eu subo 3 correntes. Laço, já venho prendendo essa ponta aqui por trás. E no mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. Então, serão 3 com essas 3 correntinhas que eu subi. Então, tenho 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes, laço, e no mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos, formando um leque. Agora, eu faço 3 correntes. E venho aqui para o próximo leque, aqui onde eu tenho as 2 correntes, e vou repetir um leque. 3 pontos altos. Duas correntes, e no mesmo espaço, 3 pontos altos. Ficando dessa maneira. Repito, 3 correntes, laço, venho para o próximo leque, nas 2 correntinhas, repito o leque. Então, essa carreira será esta mesma repetição. Aqui onde eu tenho o leque da carreira anterior, nas 2 correntinhas, eu faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Faço 3 correntes de espaço e venho para o próximo leque e repito um leque, leque sobre leque, separados por 3 correntes. Faço essa mesma repetição por toda a minha volta, chegando aqui no finalzinho, eu fecho com um ponto baixíssimo, aí eu volto para dar continuação. Cheguei ao final dessa carreira, fechei com um ponto baixíssimo aqui, na terceira correntinha dessas 3 que eu subi. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até eu chegar aqui no meio do leque. Ponto baixíssimo aqui no meio. Agora, eu subo 3 correntes e vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Ficando com 3. 2 correntes, laço, e no mesmo espaço, eu vou fazer 3 pontos altos, formando um leque.
Agora, aqui onde eu fiz as 3 correntes da carreira anterior, eu vou fazer um leque, sem nenhuma corrente de espaço, laço e venho aqui em cima dessas 3 correntes e faço um leque normal de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Essa base será toda feita com os leques. Agora, sem nenhuma corrente de espaço, eu venho em cima desse próximo leque, nas 2 correntinhas e repito um leque novamente. Então, essa carreira será esta repetição. Em cima do leque, eu repito um leque. E nas 3 correntinhas, eu vou fazer um leque também, sempre sem nenhuma corrente de espaço entre um leque e outro. Essa será a minha sequência dessa carreira, tá bom? Faço toda a carreira com essa mesma repetição, chegando aqui no finalzinho, fecho com um ponto baixíssimo. Finalizando essa segunda carreira com a cor branco de leques, finalizei com ponto baixíssimo e caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque. Sempre será essa mesma repetição. Quando eu finalizo a carreira, eu termino com ponto baixíssimo e caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque, tá bom? Agora, eu subo 3 correntes e vou repetir um leque sobre o leque. 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e 2 pontos altos no mesmo espaço, ficando com 3 pontos altos. 2 correntes, venho para no mesmo espaço, faço mais 3 pontos altos, formando assim um leque. Dessa maneira. Agora, eu faço uma corrente de espaço, laço e venho em cima do próximo leque, aqui nas 2 correntinhas, e vou fazer um leque. Vou fazer um pouquinho mais rápido, porque o leque, você sabe que é 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo espaço. Agora, eu faço uma corrente de espaço, laço e venho para o próximo leque e repito o leque. Essa carreira será dessa maneira: leque sobre leque e uma corrente de espaço entre um leque e outro. Faço essa mesma repetição por toda a volta, chegando aqui no finalzinho, fecho com ponto baixíssimo, caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque, aí eu volto para dar continuação ao nosso trabalho. Finalizei essa carreira, fechei com ponto baixíssimo e caminhei com pontos baixíssimos até o meio do leque. Agora, eu vou fazer a mesma repetição. Subo 3 correntes e no mesmo espacinho vou fazer mais 2 pontos altos, 2 correntes, laço e no mesmo espaço 3 pontos altos. Formando assim o meu primeiro leque dessa carreira. Agora, na carreira anterior, eu fiz leque sobre leque separados por uma correntinha. Nessa carreira, eu trabalho leque sobre leque e 2 correntes de espaço. Laço, venho para o próximo leque e repito leque sobre leque, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Leque sobre leque separados por 2 correntinhas. Essa será a repetição por toda a minha volta. Chegando aqui no finalzinho, eu fecho com ponto baixíssimo, caminho com pontos baixíssimos até o meio do leque, aí eu volto para dar continuação. Finalizando mais essa carreira, com os leques e as 2 correntes de espaço, fechei com ponto baixíssimo e caminhei com pontos baixíssimos até o meio do leque. Agora, eu subo 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, e no mesmo espaço, eu faço 2 pontos altos. Vou repetir o leque novamente. 2 correntes, no mesmo espaço, 3 pontos altos.
Na carreira anterior, eu trabalhei 2 correntes de espaço. Nessa carreira, eu vou trabalhar 3 correntes de espaço e onde eu tenho leque, eu faço leque sobre leque, com a mesma repetição. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Não tem segredo, essa será a repetição dessa carreira. Leque sobre leque, separados por 3 correntinhas. Faço toda a minha volta, chegando aqui no finalzinho, eu fecho com ponto baixíssimo e caminho com pontos baixíssimos até o meio do leque. Na próxima carreira, eu vou somente explicar como que eu vou fazer a próxima carreira. Notem que aqui, nessa carreira, eu vou fazer 3 correntes de espaço. E sempre os lequinhos sobre leque. Na próxima carreira, eu vou fazer leque sobre leque e vou fazer 4 correntes de espaço. Essa será a nossa próxima carreira. Então, eu não vou passar para não ficar muito repetitivo, eu só vou explicar aqui para vocês. Então, eu estou na primeira, segunda, terceira, quarta, iniciei a 5ª carreira com os leques com a cor branco. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer essa 5ª carreira, que são leque sobre leque, separados por 3 correntes, e faço a próxima leque sobre leque, separados por 4 correntinhas, tá bom? Faço essa mesma repetição, chegando aqui no finalzinho, fecho com ponto baixíssimo e caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque e inicio da mesma maneira que eu fiz nas outras carreiras, tá bom? Espero que seja clara essa parte. Quando eu finalizar essa carreira e a próxima, eu volto para dar continuação ao nosso trabalho. Então, eu finalizei essa carreira, como eu havia explicado, leque sobre leque e as 4 correntinhas, tá bom? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras na cor branco. Agora, vamos para a próxima carreira. Eu finalizei aqui com ponto baixíssimo e caminhei com pontos baixíssimos até o meio do leque. Aqui eu vou fazer leque sobre leque novamente. Eu inicio com 3 correntes para dar altura de um ponto alto e faço mais 2 pontos altos no mesmo espaço. 2 correntes, laço e no mesmo espaço 3 pontos altos. Aqui onde eu fiz as 4 correntinhas, eu vou fazer um leque. Sem nenhuma corrente de espaço, eu venho direto aqui em cima dessas correntinhas e faço um leque. O leque, como você já sabe, dou 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Ficando dessa maneira. Leque sobre leque e nas correntinhas da carreira anterior, faço um leque, sem nenhuma corrente de espaço. Aqui eu tenho um leque, trabalho o leque sobre leque. Aí, quando eu terminar esse leque, eu venho aqui onde eu tenho as 4 correntinhas, em cima das correntinhas eu trabalho um leque. Essa carreira será dessa forma, leque sobre leque, nas correntinhas, leque também. Toda em leque, sem nenhuma corrente de espaço entre um leque e outro. Faço essa mesma repetição por toda a volta, chegando aqui onde iniciei as 3 correntinhas, eu finalizo com ponto baixíssimo e caminho com pontos baixíssimos até o meio do leque. Finalizando, então, essa carreira com os leques, fechei com ponto baixíssimo e caminhei com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Agora, eu vou fazer leque novamente. Para iniciar, eu subo 3 correntes. No mesmo espaço, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes, volto para o mesmo espaço e faço 3 pontos altos. Sem nenhuma corrente de espaço, laço e venho para o próximo leque e trabalho leque sobre leque. Então, essa carreira será feita toda em leque. Vou terminar esse aqui. Da mesma forma, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhar leque sobre cada leque da carreira anterior por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, eu fecho com ponto baixíssimo e arremato, porque essa será a nossa última carreira. Então, aqui, para relembrar, eu tenho a flor, eu tenho essa parte verde da base, e eu tenho, vou ficar um total de 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras na cor branco. Então, essa que eu vou fazer aqui com leque, sem nenhuma corrente de espaço, eu faço leque sobre leque, por toda a volta será a nossa última carreira. Chegando aqui no finalzinho, eu fecho com um ponto baixíssimo e arremato. Aí, eu volto para dar continuação ao nosso trabalho. Finalizando toda essa base com cor branco, vamos dar sequência à nossa videoaula. Eu fiz aqui a flor, da mesma maneira que eu fiz essa flor aqui da base, que eu fiz a base verde mesclado, né? Eu não vou repetir o passo a passo da flor, você pode estar voltando o vídeo lá no início, onde eu explico como que faz essa flor para o nosso trabalho, tá bom? Então, você vai fazer essa primeira parte, essa segunda parte dessas pétalas e vai deixar 2 pétalas sem trabalhar. Então, vai ficar assim, ó. Eu fiz essas pétalas, eu fiz 6 pétalas e deixei 2 sem trabalhar. Então, finalizei aqui com um ponto baixo. Entro com a agulha nessa argolinha, faço um ponto baixo, uma corrente e vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, ficando assim. Agora, eu vou prender a minha flor aqui nessa peça. Venho aqui, onde eu tenho os lequinhos, fiz aqui o segundo ponto alto, coloco a minha agulha aqui, nesse lequinho da cor branco, aqui onde eu tenho as 2 correntes. Coloco a minha agulha aqui por dentro, puxo uma laçada, puxo, ele deixa ele bem apertado e tiro um ponto baixo, ficando dessa maneira. Laço, e agora eu finalizo a pétala, fazendo 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço que eu iniciei aqui. Faço 1 e 2. Uma corrente, venho aqui no mesmo espacinho e faço um ponto baixo. Então, ele ficou dessa maneira, vai ficar como se fosse um bico, para unir aqui a flor nessa parte, nessa base com a cor branca. Feito o ponto baixo, eu vou trabalhar a próxima argolinha. Entro com a agulha e faço um ponto baixo, uma corrente e faço 2 pontos altos. 1, 2. Agora, eu vou unir novamente aqui na minha base. Venho para o segundo lequinho, bem no meio onde eu tenho as 2 correntes, coloco a minha agulha aqui por dentro, ó, passo a minha agulha por dentro sem laçar, ó. Só tá o ponto aqui na agulha. Coloco a minha agulha aqui por dentro, laço, ó, vou fazer um ponto baixo, deixo ele bem apertado, para ele ficar bem firme e preso aqui na base. Laço, volto aqui onde eu tenho essa argolinha, onde eu fiz os 2 pontos altos e faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente, volto novamente aqui onde eu tenho o mesmo espaço, faço um ponto baixo. Dou uma alongada no meu barbante, coloco a minha agulha aqui por trás, ó, assim. Puxo essa laçada aqui pro lado de trás, dou uma alongada, corto o barbante e vou arrematar esse pedaço aqui. Vou arrematar a minha flor. Puxar aqui, depois eu faço o arremate certinho. Então, a união da flor na base será dessa maneira. Eu espero que você tenha entendido como que vai ficar. Depois eu vou arrumar certinho aqui. Ó, vai ficar assim. Para a minha base, eu vou mostrar uma que tá pronta aqui. Vai ficar dessa maneira aqui. Essa aqui eu já coloquei as flores. Eu coloquei as 5 flores já. A primeira faz a forma que eu expliquei lá certinho, uma para cada lequinho. Aí, para fazer a união da próxima flor, você vai pular, ó, eu fiz aqui nesse lequinho, vai pular 1, 2 lequinhos, no terceiro inicia a união da segunda flor. No terceiro e no quarto, ó, vai ficar as 2 pétalas unidas. Para a próxima flor, vai pular novamente 1, 2 lequinhos, porque aqui entre uma flor e outra vai ter uma folha.
tá bom? Então, precisa ter esse espaço aqui de 2 lequinhos. Entre uma flor e outra, o espaço de 2 lequinhos, tá bom? Eu tenho a minha base e as flores. Depois, a hora que for colocar as folhas, que vai ter uma folha entre uma flor e outra, né? Aí, ela vai ficar mais esticadinho, né? Vai ficar mais certinho. Aí, você pode arrumar certinho. Então, para essa base, eu utilizei 1, 2, 3, 4, 5 flores. Então, a primeira base, aí você vê como fica melhor para você colocar. Mas primeiro, eu gosto de colocar todas as flores, unir da mesma forma que eu uni ali, que eu mostrei a união. Vou unir todas as flores dessa mesma forma. Então, eu faço 6 pétalas aqui do finalzinho, conforme eu expliquei, e deixo as 2 últimas sem fazer, que serão a união aqui na base. Eu vou explicar agora como que será feita a nossa folha. Eu vou reservar aqui, por enquanto, essa base e vou dar início à folha. Eu vou utilizar a mesma cor que eu fiz ali na base, o verde mesclado. Coloco aqui na agulha, prendo na agulha aqui bem firme, e vou fazer um total de 9 correntinhas. Nove correntinhas, pulo essa primeira, eu vou na segunda e faço um ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo. E vou fazendo ponto baixo sobre cada correntinha até o final dessa parte, das 9 correntinhas. Feito aqui no último, eu venho e faço 2 correntes. 2 correntes, agora eu venho no mesmo espacinho que eu subi essas 2 correntes e faço um ponto baixo. Trabalhei pontos baixos desse lado, vou virar e vou trabalhar aqui essa outra lateral, do mesmo lado, só que da outra lateral, fazendo pontos baixos para cada, na mesma direção que eu fiz esse lado. Eu já venho prendendo essa pontinha aqui, para ir arrematando. Ponto baixo. Vou trabalhando até o penúltimo ponto baixo. Fiz aqui até o penúltimo ponto baixo e deixei essa pontinha aqui, que eu fiz da primeira carreira, né? Então, agora eu subo, ó, notem, ficou dessa maneira, até o penúltimo ponto baixo. Subo 2 correntes, agora eu viro meu trabalho para o outro lado, e aqui no pezinho onde eu subi as 2 correntes, eu vou trabalhar lá. Notem que ficou assim, cada ponto baixo tem uma argolinha para frente e uma argolinha na parte de trás. Eu vou trabalhar agora, a partir de agora, somente pegando a argolinha de trás. Ó, eu tenho essas 2 correntes, eu desço aqui no pezinho, na argolinha de trás, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. No próximo ponto, pegando a argolinha de trás, ó, assim, não pego as 2, ó, não insiro a agulha nas 2, apenas na argolinha de trás. Eu espero que esteja clara essa parte, ó. Não é as 2, é somente a de trás. E faço um ponto baixo, e sigo fazendo ponto baixo, pegando somente a argolinha de trás, até eu chegar aqui onde eu tenho essas 2 correntinhas que eu fiz para virar pro outro lado. Ponto baixo, tem que prestar bem atenção para não deixar nenhum sem trabalhar. Cheguei aqui onde eu fiz as 2 correntinhas, eu entro com a minha agulha aqui por dentro e faço um ponto baixo. 2 correntes, no mesmo espaço, eu vou fazer um ponto baixo novamente, ficando dessa maneira. Agora, eu venho trabalhando pontos baixos, pegando a argolinha de trás, até o penúltimo ponto baixo. Essa mesma repetição. Ó, notem que eu tenho esse e esse. Sempre dá uma viradinha aqui, daí consegue visualizar melhor, ó. Tenho 1, 2, então vou trabalhar mais um.
Vai ficar somente essa pontinha sem trabalhar. 2 correntes, viro o meu trabalho e novamente vou fazer essa mesma repetição. Eu venho aqui no pezinho dessas 2 correntes que eu subi, pego a argolinha de trás e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto baixo, argolinha de trás, um ponto baixo. Sempre será, agora até o final do trabalho, sempre será pegando somente a argolinha de trás até chegar aqui onde eu tenho as 2 correntes. Cheguei aqui onde eu tenho as 2 correntinhas, coloco a minha agulha por dentro e faço um ponto baixo. Faço 2 correntes e no mesmo espaço vou fazer um ponto baixo novamente. E aqui eu dou início ao outro lado fazendo um ponto baixo, pegando a argolinha de trás até o penúltimo ponto baixo. Cheguei aqui, deixei o último sem trabalhar, subo 2 correntes, viro meu trabalho, venho aqui no pezinho dessas 2 correntes, pegando a argolinha aqui de trás e faço um ponto baixo. E sigo fazendo ponto baixo para cada ponto, pegando a argolinha de trás até eu chegar aqui novamente onde eu tenho as 2 correntinhas. Chegando aqui, eu coloco a minha agulha aqui por dentro, faço um ponto baixo, subo 2 correntes e no mesmo espaço um ponto baixo. Sigo fazendo ponto baixo para cada ponto aqui da carreira anterior, pegando a argolinha de trás até o penúltimo ponto. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, eu fiz toda essa parte aqui que eu expliquei, cheguei aqui no penúltimo, então eu tenho essa pontinha e mais 2 aqui do ladinho, ó. Agora, eu subo 2 correntes, viro o meu trabalho, e aqui no pé dessas 2 correntes, conforme eu tava fazendo, a mesma repetição, um ponto baixo, pegando a argolinha de trás. E faço essa mesma repetição, pegando, eu não vou deixar, eu só vou explicar aqui para não ficar muito cansativo. É a mesma repetição, pegando a argolinha de trás, fazendo ponto baixo, chegando aqui nas 2 correntes, eu entro com a minha agulha aqui e faço um ponto baixo, 2 correntes, no mesmo espaço, um ponto baixo. Venho aqui para essa outra lateral, ponto baixo, pegando a argolinha de trás, até o penúltimo ponto baixo, deixando o último sem trabalhar. Quando chegar aqui, aí eu volto para dar continuação. Notem que eu cheguei aqui no finalzinho, eu tenho esse bico, tenho 1, 2, ó, 1, 2, eu estou iniciando a terceira volta, ó, o terceiro biquinho, sem contar esse do meio. Finalizei com um ponto baixo aqui no penúltimo ponto baixo, agora eu faço 2 correntes, viro meu trabalho, para fazer a união da folha aqui no meio das flores. E venho aqui, ó, entre uma flor e outra, notem que eu tenho essa parte que eu uni aqui na base. Eu tenho essa parte, essa pétala, e eu vou unir a folha nessa próxima aqui, ó, nessa próxima pétala. Coloquei a minha agulha aqui por dentro, ó, tava assim, coloquei aqui por dentro, na argolinha de trás. E agora, eu vou colocar a minha agulha, vou inserir minha agulha aqui no meinho da minha pétala, dessa maneira. Espero que esteja dando para visualizar bem essa parte. Agora, eu laço, puxo a laçada, fiquei com 2 argolinhas e agora eu faço um ponto baixo. Dessa maneira, já ficou unido a folha na flor. Agora, eu desço fazendo os pontos baixos, pegando a argolinha de trás até eu chegar aqui onde eu tenho as 2 correntinhas, aí eu volto com vocês. Ó, já fiz os pontos baixos, pegando a argolinha de trás, e aqui eu tenho as 2 argolinhas, eu tenho as 2 correntinhas que eu fiz aqui, bem na ponta da folha. Coloco a minha agulha aqui por dentro, e agora eu vou unir aqui na base, nos lequinhos aqui da parte branca. Notem que entre uma pétala e outra, eu tenho 2 lequinhos.
Então, nesses lequinhos aqui, entre um lequinho e outro, eu vou fazer um ponto baixo. Sempre será entre uma pétala e outra, eu sempre vou deixar 2 lequinhos. Coloquei a minha agulha aqui por dentro. Eu tenho esse primeiro e esse segundo, eu vou trabalhar bem aqui no meio. Nesse ponto que eu tenho entre um lequinho e outro, eu inseri minha agulha aqui na folha e a minha agulha vai ser inserida aqui entre um leque e outro, ó, dessa maneira, assim. Agora, eu dou uma laçada e faço um ponto baixo. Mais uma vez, coloco a minha agulha aqui por dentro na folha e mais uma vez lá na base, entre um lequinho e outro, fazendo mais um ponto baixo. Então, aqui serão 2 pontos baixos para unir aqui nos lequinhos, ficando dessa maneira. Ó, ficou bem preso. Agora, eu venho trabalhando os pontos baixos, pegando a argolinha de trás até o penúltimo ponto. Quando chegar aqui no penúltimo, eu volto para fazer a união da outra flor. Chegando aqui, fiz até o penúltimo ponto baixo, os pontos baixos pegando a argolinha de trás. Agora, eu faço 2 correntes, coloco a minha agulha aqui no mesmo espacinho que eu subi e venho aqui na pétala. Eu tenho essa parte que eu fiz a união, na próxima pétala, subindo pra cá, eu vou colocar bem no meio dessa pétala a minha agulha, ficando assim, da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Puxo e faço um ponto baixo. Dou uma alongada e agora corto e arremato. Ó, fiz assim, agora eu vou passar aqui, dar uma puxada, e agora eu venho aqui pro outro lado, do lado avesso, e puxo aqui, coloco a minha agulha aqui, pegar duas argolinhas aqui de trás e passo essa ponta aqui para trás para fazer o arremate. Faz assim, aí faz do jeito que você está acostumado a fazer, só para ficar o nozinho pro lado de trás. E assim ficou a nossa folha. A nossa folha aqui unido na base, nos lequinhos e nas flores. Ficou dessa maneira, se dá uma arrumadinha, tudo, as pétalas também, ficou dessa maneira, ó. E essa será a nossa repetição. Agora, entre uma folha, entre uma flor e outra, sempre terá uma folha. Então, essa primeira base, que eu expliquei a parte das flores, né? Aí, faz completo, aqui a parte da folha também, que falta eu cortar essa ponta aqui, eu vou terminar de arrematar. Faz, então, as 5, a base normal, une as 5 flores, 1, 2, 3, 4, 5, depois faz as folhas, da mesma forma que eu expliquei aqui. Então, as folhas serão só entre uma flor e outra, tá bom? Aqui no finalzinho não vai ter folha, só entre uma flor e outra. Serão 1, 2, 3, 4 folhas, então, no total, para dar certo aqui entre uma flor e outra. Tá meio pequeno espaço aqui, mas eu espero que vocês entendam como que tem que ficar, tá bom? Então, essa primeira base faz completo, faz todas as 5 flores e as 4 folhas, tá bom? Faz completo esse, que na outra parte eu volto explicando aqui como que eu vou ter que fazer a união das bases. Então, eu vou unir pelas flores, tá bom? Faz completo esse, aí eu volto dando explicação certinho como que eu vou fazer a união de cada base, ok? O espaço é pequeno aqui, mas eu vou tentar explicar como que vai ficar a união dos motivos, né, das bases. No início, eu explico certinho como que ele vai ficar inteiro. Aqui eu vou explicar como que eu vou fazer a união. Então, essa base, a primeira base, eu fiz com 5 flores e 4 folhas, ó. Ficou assim, ó, as flores e as folhas. Iniciando sempre com a flor, ó,
E entre uma flor e outra, eu tenho as flores. Ficou dessa maneira. Agora, eu fiz a outra base. Vou tirar aqui. A outra base, eu fiz dessa forma. Da mesma forma que eu fiz lá na outra, iniciando com a flor com essa base verde mesclado e feito a mesma repetição aqui com a cor branco, ficando dessa maneira. Aí, eu comecei a fazer eu fiz a união das flores, 1, 2, 3, 4. Na primeira base, eu coloquei 5 flores, na segunda, nas próximas bases, eu vou colocar apenas 4, por causa que daí tem a união, tá bom? Entre uma flor e outra, sempre tem uma folha. Então, eu fiz 4 flores e 4 folhas. Ficou dessa maneira. Aqui, ó, nota que tem que ficar, como eu expliquei, ele tem que ficar tipo um S, né? Da continuação de uma flor, já inicia a outra flor da outra base. Então, eu coloquei assim, ó, as flores estão indo para essa direção. Ó, eu tenho as flores aqui e as folhas do lado esquerdo, aqui do outro lado eu não tenho as flores. Ficou assim. Agora, eu venho com essa segunda base. Ó, eu tenho aqui. Então, eu deixo as flores e as folhas do lado direito. Aqui eu tenho elas do lado esquerdo da base e aqui eu vou deixar elas do lado direito, conforme eu expliquei no início desse vídeo. Aqui eu tenho as 4 flores separados pelas folhas e aqui, desse outro lado dessa base, eu tenho essa primeira flor. Aqui nessa primeira flor, eu tenho essa dessa primeira base e essa primeira flor da segunda base. Eu já dei início à minha folha. Ó, ficou com essa pontinha, eu tenho mais 2 pontinhas, iniciando a terceira. Agora, eu vou fazer a união. A união dessa folha, eu vou fazer nessa flor e nessa, uma de cada base. Eu espero que esteja claro para vocês a minha explicação. Qualquer dúvida que surgir, você deixa nos comentários, tá bom? Aqui eu fiz, iniciando a terceira pontinha, né? Sem contar essa do meio, 1, 2, iniciando a terceira pontinha. Fiz o ponto, ó, vim subindo aqui com os pontos baixos, subi 2 correntes, viro ela. Agora, eu coloco aqui nessa argolinha de trás, insiro a minha agulha e venho para a flor da minha primeira base. Aqui eu tenho a união, que eu fiz a união da flor na base branca. Venho aqui na segunda pétala e faço bem no meio, insiro a minha agulha, dessa maneira. Agora, eu dou, sempre o fio tem que ficar por cima. Dessa maneira, dou uma laçada e faço um ponto baixo. Desço nessa lateral fazendo ponto baixo, pegando a argolinha de trás até eu chegar aqui nesse cantinho onde eu tenho as 2 correntes, aí eu volto. Ó, fiz toda essa lateral, vou mostrar aqui a primeira base, a segunda base. As flores e as folhas desse lado esquerdo, do meu lado esquerdo, e aqui da segunda no meu lado direito. Fiz a união, desci fazendo os pontos baixos aqui, pegando a argolinha de trás. Cheguei aqui onde eu tenho as 2 correntinhas. Agora, eu vou virar essa primeira base. Aqui tá difícil por causa tem pouco espaço, né? Mas aí, você vai ter mais espaço para trabalhar. Bom, eu viro pra cá e coloco essa minha segunda base lá pro outro lado. Ficando assim, ó, aqui eu tenho a minha segunda base. Aqui eu tenho a minha primeira flor da segunda base. Entro com a minha agulha aqui na minha folha, onde eu tenho as 2 correntinhas, insiro a agulha e venho aqui. Eu tenho
essa parte da união da flor, da segunda base, tenho primeiro, depois desse lequinho, eu vou fazer, entre um lequinho e outro, eu vou fazer um ponto baixo, pegando aqui 2 argolinhas. Fazendo um ponto baixo. Insiro a minha agulha aqui no meio novamente, passo lá para trás e no mesmo espaço onde eu fiz aqui a união, eu passo novamente e faço um ponto baixo, ficando dessa maneira. Eu uni a folha na base, aqui nos lequinhos na cor branco. E subo fazendo ponto baixo para cada argolinha, pegando a argolinha de trás aqui dos pontos baixos. Quando eu chegar aqui no penúltimo, eu volto. Deixei o último pontinho sem trabalhar aqui da minha folha, fiz um ponto baixo no penúltimo, 2 correntes, entro com a minha agulha aqui, onde eu iniciei. Agora, eu vou fazer a união da folha. Nessa parte, essa base é a segunda base, tá bom? Só para você ficar atento aonde que a gente tá. Ó, eu tenho aqui a minha primeira flor da segunda base. Aqui eu tenho a parte da união que eu fiz na parte branco. Vem aqui na próxima pétala, subindo aqui, bem no meinho, insiro a minha agulha. Ficou assim, laço, ficou dessa forma. E tiro um ponto baixo. E fiz a união. Agora, eu dou uma alongada no meu barbante, corto, faço um pontinho dessa forma e arremato, passo ele aqui para trás e faço o arremate conforme está acostumado. Vou deixar aqui, depois eu termino certinho o arremate. Vou explicar aqui. Então, agora, a gente vai voltar. Essa é a segunda base. Então, eu vou voltar para esse lado aqui. Eu só fiz assim para poder unir a parte da folha. Venho para cá e essa é a primeira. Feito a união da folha nas flores, agora eu vou pegar eu tenho essa flor da primeira base, né? Eu vou unir aqui na segunda base. Vou pegar aqui, eu vou usar a agulha de tapeceiro, a forma que eu gosto de estar utilizando para fazer essa união. As outras uniões eu faço diretamente com a agulha de crochê. Essa união, eu vou usar a agulha de tapeceiro. Vou pegar um pedaço do barbante da mesma cor da flor, fiz um nozinho aqui na ponta. Agora, notem que eu tenho aqui a união da folha entre um lequinho e outro. Então, eu tenho esse lequinho e esse. No próximo, ó, pulando um lequinho, no próximo eu vou fazer a união. Então, eu vou usar este e este lequinho, ó. Eu tenho esse no segundo e no terceiro eu vou fazer a união da flor. Notem que aqui onde eu fiz a união da flor, ó, da folha com a flor, eu tenho esse, eu venho para a próxima pétala e vou unir aqui no próximo lequinho, ó. Espero que você esteja entendendo certinho. Então, eu vou unir esta e essa pétala pulando esse lequinho no segundo e no terceiro, vai ficar dessa forma. Só que eu vou virar pro lado avesso. Aí, você vira as duas peças, a base e a flor, pro lado avesso, sempre marcando. Se quiser fazer uma marcação com um barbante, ó, notem que eu tô do lado avesso. Eu tenho aqui, entre um lequinho e outro, eu prendi a minha folha. Eu pulo esse primeiro lequinho, vou usar o segundo e o terceiro. Prendo aqui na minha folha, na minha flor, o barbante. Prendo bem, para ele ficar bem firme. Agora, eu vou usar essa parte aqui, essa lateral da pétala. Pego bem aqui no meinho e vou aqui no lequinho, bem no meio também. Vou passar o meu barbante. Pego aqui, passo aqui no outro, é só para costurar, para fazer a união da flor
com o molequinho da base na cor branca. Deixa ele bem firme, ficando assim. Agora, eu volto aqui pro meio da pétala e vou prender o meu barbante com um nozinho. Aí, você prende bem certinho para que fique bem firme. Dessa forma. Agora, eu vou cortar. Ficou assim. Faço um nozinho aqui no barbante. Notem que eu fiz aqui, nesse lequinho, a união da pétala. Agora, eu vou para o próximo lequinho e para a próxima pétala. Prendo o meu barbante e vou fazer a mesma repetição. Venho aqui pro meinho e aqui pro meio do leque também. E vou passando a agulha para ficar bem firme a união dessa forma. Aqui. E agora, eu volto aqui pro meio da pétala, onde eu prendi o barbante, e vou fazer um nó. Dessa forma, firmo bem ele, e está pronta a nossa união. Vou cortar essa pontinha aqui, que tá bem preso. E ficou dessa forma, esse aqui é o lado avesso, então, ficou essas pontinhas. Vou virar pro lado direito para você poder visualizar certinho como que ficou. Notem que ficou dessa forma a união da flor aqui na outra base, na segunda base. Essa aqui é a flor da primeira base e aqui eu tenho a segunda base. Ficou dessa forma. Espero muito que você tenha entendido, que você tenha gostado dessa videoaula. E se inscreve no canal, deixa o seu comentário, sua dúvida, se surgir alguma dúvida. E faça parte também do meu grupo lá no Facebook, que eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Beijos e até uma próxima aula.